meu nome é Fabiano Veloso, eu sou conhecido como Ravengar. Esse nome surgiu por conta de um personagem que foi interpretado pelo Abu Janra na novela Que Rei Sou Eu. Eu comecei meu trabalho com arte em torno de 16 anos, com feira, com congresso. A minha escola foi a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercado. Ali eu comecei, a minha história começa trabalhando com cenografia. Aí cheguei a fazer também cinema, fiz propaganda, fiz peça. Eu me lembro de um cenário que eu fiz no Vila Lobos, né? Eu estava com 17 anos. Esse cenário foi muito engraçado, porque eu era um ajudante, né? Eu ia trabalhar na pintura e estava eu e outro ajudante. Na hora do almoço, nós descobrimos que o artista ele ia fazer uma estante. Aí o que nós fizemos lá? Duas crianças, né, 17 anos, pô, ele vai fazer a estante, então vamos borrar essa estante aqui. Aí fomos lá e pintamos a estante toda, achando que, pô, quando o cara chegasse lá, ele falou, olha o trabalho das crianças. E ia fazer a estante de verdade. Acabou que ficou a nossa que foi para peça, e nós ficamos ali, pô, super... Porque nós não esperávamos por isso, né? Você esperava que ele estava fazendo uma brincadeira ali da hora de almoço. E assim eu comecei a fazer cenário e figurino. Nos anos 80 eu montei um ateliê, trabalhei com roupas, eram roupas sociais, paletós e tal. Aí fiz uma escola de samba, que foi o Unido de Lucas, né? Eu tinha um ateliê junto com a minha mãe e um tio, construímos a escola de samba inteira. Acho que eu ali comecei a ficar com cabelo branco. Na área de teatro, aconteceu por acaso, eu gosto de escrever, né? Na realidade, eu acho que se você me perguntar assim, o que você é, Ravengar? Você é ator, você é escritor, Eu gosto de ficar transitando entre uma área e outra, sabe? Eu não gosto do título, você é ator. Isso me deixa meio, acho que preso. Acho que pelo fato de ter acontecido por acaso, assim, minha história com a atuação, eu busquei um grupo de teatro que eu queria que eles encenassem um texto que eu tinha escrito. Acabou que eles não ensinaram, nem olharam o meu texto, eles me colocaram lá, tinham a necessidade de um personagem, por acaso eu tinha as características desse personagem, que era um bruxo. Eu acabei saindo dessa reunião, assim, meio que, quase que certo de fazer o personagem principal do espetáculo, né? Acabei fazendo essa peça durante anos, fiquei muito conhecido no bairro todo por conta desse espetáculo, que era o Bruxo Caçador de Esmeralda, né, de Geraldo Deli. A peça tem quase 50 anos. E aconteceu uma coisa engraçada nesse espetáculo, né? Na minha estreia, o diretor vai fazendo a minha maquiagem, ele chegou, sentou do meu lado e falou assim, acho que para me dar uma força, sabe? Assim, eu já nervosíssimo, né? Mas primeiro espetáculo que eu faço. Aí ele falou para mim assim, ó, tem 5 bruxos na primeira fila. Eu falei, pô, como assim 5 bruxos? Tem 5 atores que já fizeram esse espetáculo, estão ali na frente. Eu falei, pô, eu não precisava dessa informação, né? Você para entrar em cena, tem 5 camaradas que vão estar vendo ali. Eu falei, pô, brincadeira isso, para aquecimento tá ótimo. Na área de cinema, eu fiz aqui um filme também, com a Escola do Heraldo, que foi A Festa no Céu na VK. Fiz um filme junto com o Stênio, esse que eu falei, que eu gostei muito de fazer a parte de cenografia. E fiz um filme chamado Celaron, que é um artista plástico, que morreu há pouco tempo, queimado. Ele fez A Escadaria da Lapa. Então, esse filme foi um filme bem interessante, que foi um laboratório, assim. Eu passava o dia inteiro com ele, né? Esse filme foi escolhido para a mostra do Filme Livre, no CCBB. E teve uma repercussão, assim, bem interessante. Um outro trabalho também que eu fiz através do Cultural, né, que foi um site que entrou no ar em agosto de 2001. Eu coloquei esse site no ar junto com meu irmão. Através desse site nós escrevíamos sobre teatro, cinema, literatura. O endereço era www.cultural.com.br. Era cultural, seria cultura para todos. Fizemos um trocadilho e botamos cultural. Então esse trabalho foi bem interessante, de arte. Nós cobríamos, eu fiz coberturas do Chivas Jazz. Nós cobrimos do Rock in Rio a eventos. Uma coisa interessante que aconteceu com o Cultural, as pessoas pensavam que nós éramos milionários, né? Porque como nós não tínhamos salário de ninguém, você falava o que queria. É igual nós éramos uma espécie de Rádio Fluminense. A Rádio Fluminense, uma época, tocava o que ela queria e tal. Você não tem que ter jabá, não tem que... Nós entrevistávamos
quem nós queríamos. E nós buscávamos artistas de verdade. Olha, eu acho que o ser humano ele vive se aprimorando, né, todos os dias. Eu gosto muito de educar, eu gosto muito de trabalhar na área de educação. Então eu acho que muita informação, eu tô hoje desenvolvendo um projeto dentro da UFRJ e as informações ficam presas, elas ficam presas em determinados lugares. A informação fica dentro do museu, a informação fica dentro da universidade e as coisas precisam ser estendidas até a população, entendeu? Nós precisamos de canais, o trabalho que vocês estão fazendo, isso é importante, porque há muita informação, há muita tecnologia e isso não chega às pessoas. Então eu me sinto um ser abençoado por ter tido acesso a muito material de arte e posso passar isso um pouco dentro da comunidade, através de uma oficina, através de uma educação. Toda essa experiência que eu tive dentro da área de literatura, escrevendo, entrevistando. Então, você passar isso para a comunidade é importante, né? Eu vou a um teatro, por exemplo, teve uma peça que eu levei as crianças daqui esse teatro onde eu fiz o meu primeiro cenário, que foi o Vila Lobos. Houve uma peça chamada Baía de Guanabara, eu levei as crianças aqui num ônibus e elas ficaram maravilhadas, porque elas nunca tinham saído da Vila Kennedy, nunca tinham ido a Copacabana. Eu pedi o motorista para ele dar uma volta, sabe, para elas verem o mar, né? E só o passeio já era suficiente, no caso, para elas. Elas entraram, assistiram o espetáculo, ganharam o programa dentro de um tubinho de ensaio. Então, é muito maravilhoso você ter acesso a essas informações e poder dividir isso, né? Algumas pessoas têm acesso, mas ficam só com ela. A informação fica com ela, fica retida. Então, eu acho que nós precisamos, o máximo, fazer essa extensão. Universidade, comunidade, você trazer o museu até aqui, ou levar as crianças até o museu. Eu levo muitas crianças no Museu de Astronomia, ali em São Cristóvão, faço periodicamente também esse passeio e distribuição de mudas, porque você deixa a criança, o adolescente ou o adulto interagindo, né? Você não deixa ele aqui isolado nesse meio.